Olá! Ataques às instituições democráticas não são novidade sob o governo Bolsonaro, mas esta semana surpreendeu a incitação à violência feita pelo deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. A sua prisão foi decretada pelo Supremo Tribunal Federal após Silveira publicar um vídeo atentando contra o STF. Para compreendermos os desdobramentos do caso, falamos com a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. E tem muito mais no programa de hoje. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está no ar. Central do Brasil. Na quinta-feira, dia 18, cerca de 200 organizações do movimento negro foram às ruas de 20 cidades brasileiras para exigir o retorno do auxílio emergencial e vacinação universal. No próximo final de semana, dias 20 e 21, novas manifestações pelo Fora Bolsonaro estão sendo chamadas por movimentos populares, frentes e partidos. Vamos saber mais com Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares e da Frente Brasil Popular. Embarque imediato. Eu quero aqui fazer um chamamento, uma convocatória para darmos continuidade às mobilizações pelo Fora Bolsonaro, Vacina Já, auxílio emergencial e a proteção aos empregos. Nós já realizamos nos dias 23 e 31 de janeiro carreatas e outras atividades em inúmeras cidades do país e queremos repetir a dose neste sábado e domingo, portanto, nos dias 20 e 21, realizando novamente carreata, fachaço, outros tipos de atividade, mas o importante é que a gente, desde já, consiga organizar em cada cidade do nosso país uma atividade, principalmente carreatas, que tem sido uma forma muito importante de se proteger do vírus, mas ao mesmo tempo promover mobilizações, pressão para que a Câmara dos Deputados inicie o processo de impeachment do Jair Bolsonaro. É uma questão muito importante. A gente, nesse momento dessa conjuntura adversa, onde o povo morre, não só por causa da irresponsabilidade do governo, por não organizar a vacina em nosso país, fazer os testes, mas também o povo está passando fome nas periferias de nosso país. Portanto, é fundamental o engajamento de cada um de vocês. E com 10 milhões de infectados e quase 250 mil mortes por coronavírus, essa pressão nas ruas é essencial para combater a política de morte de Bolsonaro. Outro caminho de resistência tem sido construído pelas ações solidárias, que ajudam a garantir a sobrevivência do povo. Naya Tawane nos leva para conhecer algumas iniciativas. Trilhos do Brasil. Em Belo Horizonte, o coletivo Mulheres da Quebrada desenvolve ações solidárias para auxiliar as diversas questões que afetam as mulheres durante a pandemia. O acolhimento passa por atendimento psicológico gratuito, doações de alimentos e de produtos de higiene. Uma das idealizadoras do projeto, Sheila Bacelar, nos conta a importância dessa rede de apoio. A coletiva, durante 2020, ela chega também com a parceria aí, que é a parceria dos psicólogos voluntários, que dentro da coletiva tem a vertente que é o Gotas de Cuidado, né? Que está aí nessa frente cuidando aí dessas mulheres também na questão do emocional. Já em Recife, a organização Pequenos Profetas, que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, já doou 40 toneladas de alimentos durante a pandemia. Demétrios Demétrio é um dos gestores da iniciativa e destaca a importância da solidariedade. O sentido da empatia, ela vem muito forte, porque é a maneira de você se colocar no lugar do outro. E é isso que os Pequenos Profetas tentam fazer, se colocar no lugar do outro, sem esquecer de conscientizá-los como cidadãos de fato e de direitos.
Em um cenário de direitos básicos negligenciados pelo governo, as ações solidárias se tornam um acalanto para quem está sofrendo mais fortemente as consequências da pandemia. Esta semana, a prisão do deputado federal bolsonarista Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, reacendeu o debate sobre as posturas antidemocráticas de Bolsonaro e seus aliados. Silveira postou um vídeo incitando violência e atacando o STF. No momento de sua prisão, o deputado chegou a desacatar uma policial, se recusando a usar máscara. Afonso Bezerra traz mais informações. Nacional. A prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, reacendeu o debate sobre quais os limites da liberdade de expressão. Confiante na imunidade parlamentar, Daniel disparou ofensas contra ministros do STF, defendeu o AI-5, o ato institucional mais cruel da ditadura militar, e reiteradamente agrediu a democracia brasileira em um vídeo postado nas redes sociais. A publicação foi o pivô do pedido de prisão em flagrante assinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Lênio Streck, jurista e professor de Direito Constitucional, opina que a prisão do parlamentar ajuda a fortalecer a visão de que a liberdade de expressão tem limites muito bem definidos para garantir a saúde da democracia. Esse deputado está aí porque se criou um clima e uma tempestade perfeita para ele, e ele pegou essa onda e saiu surfando. E se ele agora não for barrado, qual é o limite? Questionada por outros juristas, a prisão em flagrante do deputado é vista por Streck como uma atualização da visão jurídica dos fatos. Ele também comenta que, apesar de discordar da Lei de Segurança Nacional, ela é validada pelo STF e foi aplicada com rigor em um caso específico em que cabia o uso da legislação. A democracia nossa, ela precisa de fortes vitaminas para resistir. Acho que o ato aí do Supremo é um componente importante que tem que ser apoiado, porque está bem juridicamente sustentado também, e agora se espera que o próprio parlamento também faça isso, né? O deputado Daniel Silveira foi eleito em 2018, usufruindo do discurso antipolítica e militarizado do bolsonarismo. Foi um dos envolvidos na quebra da placa com o nome de Marielle Franco e é autor de projetos com viés autoritário na Câmara. E não bastasse, o deputado Daniel Silveira é um dos investigados no inquérito das fake news. Já foi preso por vender anabolizantes e chegou a quase a ser expulso da Polícia Militar por inúmeras sanções disciplinares. Nesta sexta-feira, dia 19, os perfis de Daniel Silveira no Facebook e no Instagram foram bloqueados. Para entender os desdobramentos desse caso, conversamos com a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, que acompanha os debates na Câmara sobre o caso. Vamos acompanhar a entrevista de Jonatas Campos. Entrevista Central. Conosco hoje a deputada federal pelo PSOL de São Paulo, Sâmia Bonfim. Ela também é membro da Comissão de Educação e Cultura da Câmara e da bancada de oposição ao governo Bolsonaro. Vai falar conosco um pouco sobre essa crise institucional instalada na República. Deputada, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço o convite. Muito bom bater esse papo com você. Deputado, em 2018, o STF foi ameaçado pelo general Vilas Boas com um Twitter no momento em que julgava o habeas corpus do presidente Lula. Hoje, por conta inclusive desse Twitter, houve esse vídeo do deputado federal Daniel Silveira, que está preso por determinação do STF. Eu lhe pergunto, esse é um ponto de inflexão? A senhora acredita que esse seja um ponto de inflexão nas atitudes do STF em relação a ameaças? Foi a primeira ação mais contundente por parte das instituições brasileiras, do seu conjunto, com relação a essa escalada autoritária e essas demonstrações de atitudes violentas e antidemocráticas que são praxe dos bolsonaristas, principalmente daqueles que detêm algum tipo de poder, parlamentares, ministros, o próprio presidente da República
e seus filhos têm atos corriqueiros. Então, foi um gesto fundamental por parte do Supremo Tribunal Federal, que deve ser ratificado pela Câmara, e a gente ainda não consegue medir qual é o grau de reação que os bolsonaristas disso. Muitos apostam que vai ser um recado bastante contundente e que a partir disso seguem sendo domesticados. Mas é claro, é intrínseco ao bolsonarismo a geração do caos e esse instinto violento e antidemocrático. Então, eu aposto que a crise deve se desenvolver ainda por algum tempo. E a senhora acredita de que a Câmara pode manter a prisão? Eu lhe pergunto como estão as acomodações partidárias, quais são os partidos que já declaradamente querem o Daniel livre e os que querem manter a prisão? No Colégio de Líderes, somente 5 partidos se manifestaram contrários à sua prisão. E claro, ali tem diferentes perspectivas, desde aqueles que compreendem que passou de todos os limites, na verdade, já há muito tempo, essas atitudes antidemocráticas, mas também tem aqueles que não estão dispostos a enfrentar o conjunto do Supremo Tribunal Federal, afinal de contas, foi votada por unanimidade a permanência. E tem um terceiro elemento, que acho que também circula ali entre as diferentes lideranças partidárias, porque o Arthur Lira ele foi eleito para presidente da Câmara a partir de um pacto entre diversos partidos e bancadas, e o Bolsonaro precisa que a Câmara trabalhe com um certo nível de tranquilidade para levar adiante as reformas que ele prometeu para o mercado. O deputado Daniel Silveira é um aliado do presidente Bolsonaro e suas ideias são abrigadas e protegidas pelo presidente. Esse comportamento de Jair Bolsonaro, de ficar neutro, pode ser um indicativo de que ele vai deixar um soldado no meio do caminho, como ele mesmo fala? O Daniel Silveira, quando foi preso, aquelas cenas de cobertura da detenção dele na Polícia Federal, ele tinha muita certeza de que ia ser solto pelo Congresso, ou de que isso não ia ficar dessa forma, de que ia se vingar com relação ao Supremo, muito confiante, acho que no poder e na relação com o Bolsonaro. Mas, como eu disse, eu acho que o Bolsonaro está numa situação em que ele precisa escolher de que modo ele vai conseguir se sustentar no poder. Claro, ele precisa seguir alimentando essa base mais legítima, ideológica, bolsonarista, que tem a ver com o tema das milícias, dessas organizações antidemocráticas, do gabinete do ódio, das fake news, que é o coração oficial do bolsonarismo, né, que aceita outros elementos para a manutenção do seu poder. Mas num momento como esse, em que ele também está no colo do Centrão e no colo do mercado, penso que ele está optando por manter o seu poder, porque ele sabe que também existem outros modos de seguir alimentando essa base. Então, em suma, acho que vai preferir perder um soldado para não perder a guerra, que ainda é grande pelo ano todo, né, de manutenção no poder e de entregar aquilo que o mercado espera dele. E vamos falar um pouquinho de música. Este fim de semana tem Festival Panela do Jazz e a edição desse ano será online. Parada Cultural. Olá pessoal, Central do Brasil. Aqui quem fala é o pianista Amaro Freitas e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial. Agora do dia 18 ao dia 21 de fevereiro, vai acontecer o Festival Panela do Jazz. E vai ser no formato online, com muitas atrações e também com muitas oficinas. E a gente te espera para essa conexão. Anota aí na sua agenda o Panela do Jazz e também procure saber sobre os atos e carreatas deste fim de semana aí na sua cidade, em defesa do auxílio emergencial, da vacina universal e pelo Fora Bolsonaro. O Central do Brasil termina aqui. Até segunda-feira. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.